É um lugar chamado assim, pois antigamente morria muitas bestas por lá, e o lugar passou a ser chamado o Poço da Besta. Lá tomamos banho, pois era o único local bom de se divertir, namorar e muito mais. Em um certo dia, juntou uma cambada de gente para tomar banho. Todos estavam felizes, aquela alegria toda de se jogar nas correntezas. A hora foi passando e não demos conta que já estava perto das 6 horas da noite, pois a minha mãe sempre dizia que às 6 horas era o horário das coisas ruins aparecerem. Eu sempre dei ouvidos à minha mãe, e logo me lembrei, e chamei o meu namorado Denis para irmos embora. Mas ele estava se divertindo muito ali. Então ele me disse que se eu quisesse ir embora eu poderia ir sozinha, pois ele não iria naquele momento. Eu respondi que iria embora. Peguei meus trapos e caí fora dali. A minha casa ficava a uns 2 quilômetros. No caminho, veio uma vontade de ir ao banheiro e fui atrás de uma moita. De repente, comecei a escutar uns passos e pensei até que fosse o meu namorado que estava vindo atrás de mim, só para me assustar. E comecei a falar: "Você não me assusta. Já te conheço e conheço as suas manias." Aquela coisa estava perto de mim, e eu não sabia, pois se eu soubesse realmente que aquilo fosse um monstro do inferno, jamais eu teria falado algo. Eu me levantei e olhei ao redor, mas não vi nada. Então saí de dentro do mato e voltei para a estrada. Resolvi voltar para onde os outros estavam, pois estava mais perto para lá do que eu ir para casa. Ao chegar até lá, eu gritei com todos para que saíssem da água. Meus amigos e meu namorado pensaram que eu estava louca. E eu disse: "Está vindo alguma coisa bizarra. Um cachorro grande e peludo." Todos começaram a rir de mim. E de repente, todos nós escutamos uns uivos estrondando aquele lugar. E foi então que todos perceberam que eu estava falando a verdade. Eles saíram da água correndo e todos fomos para o mato. Éramos 6 no total. Eu me escondi dentro de uma grota e fiquei lá até tudo se silenciar, pois de lá dava para ouvir perfeitamente aquela coisa bufando de raiva e dando uns ruivos perturbadores. Eu não sabia o que fazer, pois aquela coisa só se transforma nas madrugadas de lua cheia, segundo conta a lenda. Comecei a rezar para aquela coisa não me encontrar ali, mas não adiantou. De repente, aquele monstro parecia que sabia que eu estava ali, e chegou até lá me olhando de boca aberta. Estava babando, como se tivesse vendo uma comida predileta. E aquela coisa parecia estar muito faminta. Eu disse minhas últimas palavras e fechei os olhos.
pois eu não sabia como me defender daquilo, de tão grande e forte que aquela coisa era. Mas aquilo só ficou me olhando e não me atacou. Meu namorado pegou um pedaço de pau e jogou contra aquela coisa. E aquele monstro se virou para ele e foi em sua direção. Eu comecei a gritar. E de repente, apareceu um homem muito estranho. Estava com um bastão na mão. Não dava para ver seu rosto. Ele não o mostrava. Surpreendentemente, quando o monstro percebeu a presença daquele homem estranho, a criatura saiu correndo para os matos, como se tivesse visto uma coisa ainda mais tenebrosa do que ela. Era como se fosse o diabo fugindo de uma cruz. E somente por causa da presença daquele homem. Pelo fato de estarmos em pânico, quando percebemos que aquela fera fugiu, nós fizemos o mesmo. Todos nós começamos a correr dali, sem perguntar quem era aquele homem. E graças a Deus, conseguimos chegar em casa com segurança. Todos nós. Quando cheguei em casa, sem eu falar nada, minha mãe veio me perguntar se eu estava bem. Ela estava toda aflita e disse que estava pressentindo que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo. E começou a orar, pedindo a Deus que me livrasse, seja lá do que fosse que estivesse acontecendo comigo. E eu não tenho dúvidas. Foi por causa da oração da minha mãe que aquele homem, seja lá quem ou que for, apareceu para nos ajudar. E com certeza, mesmo ele sendo um homem estranho, ele é alguma entidade do bem e que tinha poder suficiente para mandar aquela criatura ir embora. Boa noite.